Bom, agora que nós já vimos que é possível gerar uma aplicação CRUD automaticamente a partir do NetBeans, é interessante talvez nós analisarmos um pouco da arquitetura que foi gerada automaticamente pelo IDE, para que assim possamos verificar o quanto nós podemos utilizar daquilo que foi gerado e o que nós gostaríamos de customizar. Para facilitar, eu acabei de fazer aqui um desenho básico de um diagrama de implantação UML, só para termos uma noção de como que estão se encaixando os componentes que nós desenvolvemos até agora na nossa aplicação. Então, entendendo esse template da arquitetura, talvez fique mais fácil para entender o código gerado e analisarmos como queremos implementar nossos próprios projetos. Então, conforme vocês podem ver, um usuário dentro do navegador web, ao acessar uma URL do Facelets, ele acessa as nossas páginas XHTML, os nossos Facelets. Os nossos Facelets, conforme nós vimos, eles estão associados a controladores específicos para os componentes visuais dos Facelets. Esses controladores específicos são conhecidos como Managed Beans, conforme nós já aprendemos também. Os meus Managed Beans, eles vão ter uma referência para os chamados beans de seção, que são os Enterprise Java Beans que estão na camada de negócio, que vão encapsular nossa camada de negócio. Como a nossa aplicação é no tipo CRUD, a nossa camada de negócio basicamente vai ter métodos do tipo CRUD. Mas lembrando que CRUD são um tipo específico de aplicação. Nós poderíamos ter beans de seção que realmente capsula lógicas de negócio na nossa aplicação, que não necessariamente tem a ver com aplicações CRUD. Na camada de persistência, nós temos os nossos beans de entidade JPA, está mais ou menos separado aqui, mas teoricamente o nosso bin de entidade também ele tem alguns componentes da lógica de negócio, tendo em vista que o nosso customer é um componente de domínio. Então essa separação aqui não está muito clara na nossa aplicação entre o que é um camada de persistência e camada de negócio. Mas se tivéssemos, por exemplo, criado uma camada específica de DAOs fora da camada de negócio, é bem provável que nessa camada eu tivesse uma fábrica de DAOs, por exemplo. E na nossa camada de recursos nós temos nosso SBD MySQL. Entendendo esse template, acho que fica mais fácil entendermos o código gerado pelo NetBeans. Então eu vou voltar. Então vamos começar lá da primeira página. Então lembrando, observe que o NetBeans gerou para a gente uma pasta chamada Customer para o nosso bin de entidade Customer. Se eu tivesse N bins de entidade, N pastas, cada um com seu respectivo bin de entidade estaria presente aqui. E dentro dessa pasta foi criada uma página, um facelet para cada um das operações presentes no CRUD. Um para criar um cliente, para atualizar um cliente, para listar todos os clientes do banco de dados e um para visualizar os dados específicos de um cliente. Só para termos uma ideia, vou abrir aqui só para vocês enxergarem que nada mais é, essas páginas geradas de HTML são facelets que foram gerados automaticamente para nós, então não vou ficar discutindo. Inclusive eu acho que ficou muito feio, eu particularmente acho que o assistente gera páginas muito feias para a nossa aplicação, igual como vocês podem ver, mas com todo o aprendizado que vocês já tiveram de CSS, de templates, fique à vontade, vocês podem ficar com o exercício para customizar essas páginas que foram geradas automaticamente para vocês. O mais importante vocês entenderem que os meus facelets eles foram associados via Expression Language, via Binding, com um Managed Bean que foi já conhecido como Customer Controller. Então vamos para esse Managed Bean, o Customer Controller, que deve estar, eu coloquei dentro da pasta Visão. Justamente, ele está aqui. Por quê? Porque o meu Managed Bean está muito associado ainda com a camada de apresentação. Ele ainda está muito preso, é como se fosse um controlador específico para os meus componentes Java Server Face. Então eu particularmente gosto de colocar eles dentro da camada mais próxima do Java Server Face, porque justamente por esse fato deles, na minha opinião, estarem muito atrelados com o Java Server Face do que com a camada de negócio. Então eu não vou ficar discutindo todos aqui não, até porque foram gerados muitos métodos específicos de auxílio à paginação. Por exemplo, se eu tivesse 1000 linhas na minha tabela, na hora que eu listo todos os clientes, né, eu não conseguiria exibir tudo numa tela. O NetBeans já gera todo o esquema de paginação automático.
Mas o mais importante aqui não é essa parte do Java Server Face, isso fica a critério de vocês depois customizarem. O que eu quero que vocês entendam é que uma vez chegado no meu Manage Bin, o meu Manage Bin ele possui uma referência para a minha camada de negócio. Ou seja, quando eu clicar num determinado botão, vai chegar no meu Manage Bin, o meu Manage Bin vai delegar para a minha fachada, para a minha camada de negócio, que ele chamou de Customer Facades, que é essa classe aqui. Está na camada de negócio. O Customer Facades, conforme vocês podem ver, o NetBeans usa uma estratégia que ele herda de Abstract Facade, que está aqui. E o Abstract Facade, conforme vocês podem ver na camada de negócio, possui basicamente um método para cada operação CRUD. E basicamente o que o meu Facade faz, para cada um desses métodos do CRUD, ele faz justamente a operação necessária, obtendo o DAO, o nosso Entity Manager. Por exemplo, para criar, ele obtém o Entity Manager e manda persistir aquela entidade. E observe que o NetBeans, eu gosto muito disso, ele trabalha já com os generics. Ele cria uma superclasse abstrata genérica que pode ser, em tempo de execução, associada com um tipo específico. Para vocês entenderem, a minha classe Abstract Facade, ela é genérica, ela é de um tipo T. Se eu vier no meu Customer Facades, ele herda de Abstract Facades. E observe que ele parametriza Abstract Facade com Customer. Ou em outras palavras, essa minha subclasse, que herda de Abstract Facade Customer, faz com que os meus T's de Abstract Facade sejam substituídos por Customer. Se eu tivesse feito aqui Extends Abstract Facade Order, ou seja, pedido, automaticamente todos os meus T's aqui seriam substituídos por pedido. Como eu fiz aqui Abstract Facade Customer, automaticamente todos os meus T's aqui vai ser substituído por Customer em termos de execução. Então, por exemplo, o meu método create viraria public void create customer entity. Aí eu teria getEntityManager.persist customer. Ou seja, esse entity que está sendo persistido viraria customer. Se a minha subclasse fosse pedido, esse meu persistir seria para pedido. Se a minha subclasse fosse talvez item, o meu persistiria item. Ou seja, eu criei uma forma genérica, uma fachada genérica, que toda vez que eu criar um novo bin de entidade, basicamente o que eu preciso fazer, eu criaria, por exemplo, order facade, item facade, ou qualquer entidade facade que herda de abstract facade, automaticamente eu vou estar herdando todas as operações CRUD, create, edit, remove e find para esses meus componentes. Acho que é muito bacana isso, né? E é no momento que eu chego aqui, então o meu Manage Bin, ele delega para o Customer Facade. No momento que eu chego então no meu Customer Facade, automaticamente eu uso uma anotação chamada @PersistenceContests. O que essa anotação faz? Ela lê essa unidade chamada JPA Web PU. Esse nome aqui nada mais é do que o nome da minha unidade de persistência cadastrada dentro do meu arquivo persistência.xml, um arquivo de configuração do JPA. Eu vou abrir aqui. Observe que é o nome da minha unidade de persistência. Posso ver, tem código-fonte. O nome da minha unidade de persistência é JPA Web PU, que é justamente o nome que eu estou usando aqui, JPA Web PU. Ou seja, nesse momento aqui, quando o Customer Facade é instanciado, no momento que eu faço o meu Manage Bin, faz o acesso a ele, é lido o arquivo XML e com base no arquivo dessa unidade de persistência que é criada a tabela no meu banco de dados. Assim, quando eu seleciono as opções específicas nas minhas páginas, por exemplo, para criar, etc. e tal, os métodos são herdados no meu Abstract Facade e eles são executados automaticamente, fechando assim o ciclo da nossa aplicação. Então, voltando aqui, acesso ao URL, por exemplo, o index.xhtml é executado. Eu clico, por exemplo, em criar novo cliente, preencho o formulário e clico em criar novo cliente, passo para o meu Manage Bin, automaticamente ele já está via data bind, ele já está com os dados que foram digitados no formulário, ele encaminha para o bin de sessão, que na nossa situação foi gerada através de dois arquivos, que é o Abstract Facade e o Customer Facade, que é de Abstract Facade. O Customer Facade, com esse bin de entidade, ele faz a persistência com entitymanager.persist dentro do meu MySQL.